Existem, espalhados por toda a Terra, locais que pulsam com energia pura, locais que permanecem praticamente inalterados, independentemente da mão humana que já carregam em si. E desde que nós iniciamos as viagens a estes mesmos locais, às quais nós damos o nome de missões planetárias, que toda uma transformação iniciou também em nós. E, portanto, era impossível eu guardar toda esta transformação só para mim e decidimos então, em conjunto, abrir as ativações energéticas. As ativações energéticas são feitas à distância para que as pessoas que não se conseguem deslocar a estes mesmos locais beneficiem deles através do nosso próprio campo energético. Ou seja, nós que estamos naqueles locais, naqueles espaços abençoados, a sermos abençoados por essas energias, nós encaminhámo-las em amor para que outros corações as possam também receber e serem envolvidos por elas. A intensidade não é toda a mesma, mas é uma boa ajuda, porque de todas as ferramentas espirituais que existem, e cada vez elas são mais, esta ida, esta presença nestes espaços puros do nosso próprio planeta é uma das maiores. É que de todas as ferramentas espirituais que existem, são muito poucas aquelas que alcançam o corpo etérico. O corpo etérico é ainda mais forte, é ainda mais vibrante e mais amoroso do que o corpo energético. E é no corpo energético que estão os nossos chakras. É no corpo energético que se concentra a memória e toda a energia que nos transforma também em quem somos através das nossas experiências. E este corpo etérico é muito sutil, é muito difícil de ser tocado, difícil de ser alcançado. E quando alguma ferramenta espiritual, quando alguma prática espiritual consegue alcançar este mesmo corpo, normalmente nós damos o nome de iniciações. E, portanto, a ida a estes locais, a estes espaços sagrados do nosso planeta, podem igualmente ser iniciações transformadoras. Quase sempre o são, mesmo que nós não saibamos. Quanto mais conscientes nós estamos, quanto mais conscientemente nós nos deslocamos a esses locais, mais energia recebemos, mais o nosso coração se abre. Mas, mesmo em inconsciência, porque por vezes por lá passamos, eles trabalham em nós, eles abençoam-nos, eles curam-nos. Normalmente, nós, sempre que estamos em missões planetárias, sempre que estamos a ir, a deslocar-nos a estes pontos sagrados do nosso planeta, que são tantos, que são tão belos, nós vamos partilhando aquilo que está a acontecer, partilhamos nas redes sociais, essencialmente. E, portanto, há muita gente do outro lado que adora acompanhar-nos e que vibra connosco, mesmo estando à distância. E muitas das vezes, quando são partilhadas fotografias, vídeos meus nos locais, normalmente nós recebemos mensagens de pessoas que partilham connosco a história desses mesmos espaços. Mas o processo que eu faço, aquilo que me acontece a mim quando eu me dirijo a estes locais, é algo completamente diferente. Eu preciso de me dirigir a eles, em silêncio. Eu não preciso de saber a história. Eu não preciso de saber o que lá se passou. Na verdade, eu nem quero saber. Eu peço a todo o grupo, às pessoas que me acompanham, para não partilharem nada. Eu peço para que todos estejamos vazios. E é assim que nós nos deslocamos a esses mesmos lugares. Vazios. Sem expectativas, mas completamente receptivos. E então a magia acontece. Esses locais já possuem uma energia telúrica, que é a energia que sai da terra, que sai do chão, que sai do solo, plenamente vibrante e amorosa. Independentemente das energias que lá são trabalhadas, ela é sempre amorosa. E é o amor que tudo permite, é o amor que tudo envolve, é o amor que tudo é. E por isso é que é tão difícil para nós, mesmo para os poetas, mesmo para os artistas, descrever o amor. Porque é humanamente impossível descrevê-lo. Ele é o conjunto de tudo. E estes espaços
normalmente são também o conjunto de tudo. Por vezes damos por nós a procurar Deus naquelas que consideramos as grandes coisas da existência. Precisamos de muitos estímulos, de grandes espetáculos, de revelações ocultas tremendas. E Deus sempre se revela, nunca está ausente, na simplicidade. E a maior prova disso somos nós, o nosso ser, o nosso mundo interior. Ainda hoje não sabemos ao certo como surgem os nossos pensamentos. E uma coisa todos sabemos: não controlamos a chegada deles. Temos milhares, milhões de pensamentos por dia e não sabemos de onde eles chegam. Estamos constantemente a pensar. Somos viciados em pensar. E mesmo assim, todos estes pensamentos continuam a ser um mistério, continuam a ser inexplicável. De alguma forma, eles chegam até nós e de alguma forma eles nos abandonam. Normalmente, a meio do processo, tendemos a agarrar alguns, quase como se aqueles pensamentos nos definissem, como se fossem uma tremenda verdade. Mas no fundo, nós não sabemos muito bem o que são estes pensamentos. Nós não sabemos muito bem o que são e como surgem as nossas emoções. São filhas do pensamento, mas são todo um mundo à parte. E depois ainda temos outra coisa: o instinto. Poderíamos dizer que o instinto é uma emoção, mas a emoção é fruto do pensamento. E o instinto não é tanta emoção, é mais ligação. Ligação à terra, ligação à vida, ligação aos outros. E estes espaços sagrados, eles concentram em si todo o pensamento, toda a emoção. São o infinito, são o próprio milagre da vida. São todo e mais algum conjunto de possibilidades para nós estarmos aqui, com o corpo, e vivermos uma experiência humana, repleta de pensamentos misteriosos e de emoções inexplicáveis. E então, quando eu chego a estes locais, vazia, eu costumo sentar-me no chão. Eu procuro um lugar mais inalterado, algum espaço mais intacto, e sento-me. E fico lá, vazia, em silêncio. Eu nada sei, nada estudei, não conheço a história, não conheço o passado daquele local. Só estou ali, com ele. E, entretanto, já nem estou ali. Já nem ele está ali. Eu fundo-me naquele local e ambos desaparecemos. O vazio parece que ainda intensifica mais. Menos cheio. E é neste vazio que tudo surge. Eu ligo-me intensamente, energeticamente àquele espaço. Quase como se fosse filha dele. E sou. E há um cordão energético invisível que nos liga. E eu começo a receber tudo. Por vezes eu preciso colocar as minhas mãos na terra, de colocar a minha mão numa pedra, de agarrar e de sentir aquela pedra. E tudo surge. A terra guarda muita memória. A memória que a terra guarda é muito, muito, muito duradoura. Tudo fica guardado neste elemento que é a terra. E depois há um outro elemento que é muito sensível e que guarda também intensamente muita memória. A água. Quando estes espaços sagrados têm água, eu não preciso mais nada. Basta descalçar-me e colocar lá os meus pés. O resto acontece. A água fala comigo
E entretanto, tudo aquilo que há é silêncio. Nem lá está a água, nem lá estou eu. E toda a comunicação é feita neste vazio. E esta é a beleza da transformação espiritual. Nós não precisamos de saber. Nós não precisamos de procurar a informação. O processo vira completamente ao contrário. É a informação que chega até mim, de todo o lado, de toda a parte, de todas as formas. E ela abençoa-me. E quanto mais informação chega até mim, mais eu tenho a certeza absoluta de que eu nada sei e de que eu tenho muito a aprender. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que desconheço e fico-me apenas por este simples saber. E os passos falam, os passos têm muito para dizer. E muitas das vezes a história que os passos têm para nos contar nada tem a ver com a história que é publicada sobre eles. Nada tem a ver com a história que nós conhecemos sobre eles. Nós conhecemos a história vinda de muita interpretação, de muito estudo, de muitos dados que muitas vezes não correspondem verdadeiramente à realidade e que não irão conseguir corresponder, e está tudo bem. E aquilo que chega até nós é muito mais transformador, vai muito mais além, na maioria das vezes, daquilo que aconteceu naquele local depois de ele ter intervenção humana. E esta é a mais bela das histórias. Não que a gente precise de saber o que aconteceu ali, mas porque aquilo que lá foi acontecendo, aquilo que lá se foi revelando, aquilo que lá se foi dando naquele local, diz tudo sobre a essência dele, diz tudo sobre as energias principais que lá trabalham, diz tudo sobre as possibilidades que dele são trazidas para nós, diz tudo sobre os pensamentos e sobre as emoções que ele permite que nós sintamos, que nós transcendamos, que ainda é mais importante. Então todos eles nos dão ferramentas únicas, nos dão ferramentas preciosas para a transcendência, para a cura da nossa própria mente, do nosso ego. E o ego são todos os muros que nós fomos construindo por este e por aquele motivo e que nos impedem de ver quem verdadeiramente somos e por consequência, de sê-lo. Então a ida a estes locais é sempre uma transformação. Mesmo que não consigamos falar, mesmo que não hajam palavras, mesmo que a gente chegue em silêncio e saia em silêncio, mesmo que saiamos daquele lugar sem ter total consciência daquilo que lá aconteceu, passado 1, 2, 3 anos, nós somos completamente diferentes e por vezes, mesmo indo lá em consciência, não sabemos que foi aquele espaço em si que desencadeou todo aquele processo e que nos transformou completamente. E que agora nenhum de nós é o mesmo. E tem sido belo fazer isto em grupo. Eu levo comigo o meu grupo de trabalho, as minhas pessoas de casa, para lhes proporcionar também a bênção destas transformações. E tem sido maravilhoso perceber no outro aquilo que aquele local em específico proporcionou. Que aqueles passos foram realizando no seu mundo interior. E não dá para ficarmos indiferentes. Nunca deu. Muitos destes locais hoje têm construídos em si templos ou igrejas, espaços religiosos, o que é natural, pois sempre houveram pessoas muito sensíveis que procuraram estes mesmos espaços. A energia sabe, a energia não mente. E para quem é mais sensível, para quem já sabe escutar o silêncio, estes espaços chamam. Por mais que a gente esteja afastado fisicamente deles, eles chamam, eles cativam. São como uma voz que está lá, a pedir para que a gente se aproxime, para que a gente se reencontre. E então, ao longo da história, muitos mestres, muitos sábios, muitos magos procuraram estes locais e sentavam-se lá, em conexão, em meditação.
num silêncio transformador. E depois destas pessoas iniciarem estes caminhos, muitas outras pessoas começaram igualmente a procurar aqueles locais. Iam, muitas das vezes, para escutarem os seus mestres, que já conheciam o local, que já se energizavam e curavam nele. E depois iam também para lá realizarem promessas, fazerem oferendas. E, portanto, aquele espaço, que era um espaço tremendamente espiritual, começou a ser também um espaço de culto, um espaço mais religioso, de devoção, de oração. E muitas vezes a religião, claro, como já havia toda ali uma vibração espiritual, todo um local já com uma história construída de práticas espirituais, como já esse historial estava ali construído, enraizado, era fácil construir naquele local uma igreja e apenas perpetuar já a prática que outrora existia, mantê-la, levá-la ainda adiante. E cada vez são mais raros os espaços sagrados do nosso planeta que são intocados, que são desconhecidos. E é uma bênção descobrir aqueles que são mais puros, aqueles que, de todos eles, são mais energéticos, mais divinos e sagrados. Portugal, o nosso país, é apenas pequeno quando falamos de território, em termos de missão espiritual, em termos de pontos energéticos. Ele é grandioso. Aqui, num país tão pequeno, temos milhares e milhares e milhares de pontos energéticos fortíssimos, de locais sagrados e de incidências de raios cósmicos tremendamente fortes, poderosos, dos maiores do planeta. Aqui, em Portugal, mais propriamente na nossa Serra de Sintra, nós temos um dos 7 chakras principais da Terra. A energia daquele local é simplesmente magnífica e tem muito potencial. E para além de Sintra, temos também os Açores, que possuem uma energia telúrica inigualável. E temos igualmente o Alentejo, que possui nele uma das incidências mais fortes do raio cósmico Rubi Dourado. E este raio traz, por si só, consigo, nas suas incidências, energias que nos permitem pensamentos e emoções maravilhosas de muita intensidade. E está aqui a fazer uma visita ao Sol. O Sol de 4 patas. E é um país cheio de tesouros. Tesouros para descobrir. Tesouros para nos transformar. E, portanto, Portugal é também um dos berços da nova era. Junto com o Brasil, nós formamos aqui uma irmandade tremenda para a criação e a construção do novo homem. Um humano cada vez mais conectado a si. Um humano que faz aquilo que é o oposto do que os nossos sentidos nos pedem. Tanto os sentidos que nos levam para fora. E nós começamos cada vez mais a ir para dentro de nós. A fazer o movimento oposto. Embarcando no nosso mundo interior. Desconstruindo os muros que fomos, consciente ou inconscientemente, construindo. Há também muitas pessoas que me pedem para fazer a partilha dos locais onde eu vou, especialmente para que possam também beneficiar da energia deles, mas muitas das vezes isto é-nos impossível, primeiro porque é-nos pedido para mantermos os locais o mais desconhecidos possíveis, para que eles tenham um mínimo de intervenção humana, um mínimo de contacto, um mínimo de interação, porque assim os elementos, especialmente o elemento terra e o elemento água, permanecem o mais intactos possíveis. E depois porque muitas das vezes estes locais ficam em propriedades privadas e é toda uma aventura para nós lá podermos ir.
as coisas acontecem, é uma coisa fenomenal. Os mestres dizem para nós irmos, nós vamos e tudo se desenrola, tudo acontece, as portas abrem-se todas, literalmente para nós, mas literalmente mesmo. E portanto, devido a estes pedidos, nós não fazemos a divulgação de muitos destes locais, mas fazemos também a divulgação de outros tantos que são possíveis vocês irem e vocês também beneficiarem da energia, se assim quiserem. Depois, nós decidimos agora iniciar os retiros. Nós temos retiros espirituais pela Gralis, em que as pessoas que se juntam a nós nestes retiros podem ir connosco sempre a alguns locais que são os mais desconhecidos e os mais ocultos, onde nós fazemos isto em conjunto e vamos todos em conjunto para as iniciações que estes mesmos locais nos criam e nos proporcionam. E cá entre nós, eu não conheço ferramenta espiritual tão intensa, tão profunda, tão transformadora como a ida, como beneficiar da energia destes locais, destes espaços puros, destes espaços sagrados. E portanto, aquilo que eu recomendo a toda a gente é para pelo menos experimentar, esta ferramenta espiritual, porque ela é verdadeiramente transformadora, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Portanto, a quem sentir o chamado, quem sentir de experimentar, de utilizar esta ferramenta espiritual, nós temos na Gralis imensos serviços disponíveis em que vocês podem beneficiar das ativações. Se não conseguirem estar nos retiros e ir connosco aos pontos, beneficiem pelo menos das ativações para receberem um pouco da energia daqueles locais que nós enviamos para vocês. Não é tão intenso? Não. Não é tão transformador? Não. Mas é qualquer coisa. E a ferramenta é tão transformadora que metade dela, mesmo assim, já é absolutamente incrível perto de muitas outras ferramentas que existem. E depois, a quem sentir, pode acompanhar também as palestras, onde eu partilho mais constantemente sobre aquilo que nós descobrimos nos locais. E muitas das vezes eu não consigo partilhar, realizar qualquer tipo de partilha no dia, no momento. E alguns dias após, muitas vezes até. Tudo aquilo que há é mesmo um silêncio, é mesmo um vazio. E eu preciso de tempo para poder ligar todas aquelas peças que muitas vezes vão sendo dadas de uma forma não tão constante. Nós vamos recebendo aquelas peças e depois eu tenho que as ligar. E por isso é que muitas vezes eu não faço vídeos, como muitas vezes me pedem, depois de sair e de estar nos locais sagrados. É praticamente impossível, porque eu não saberia o que dizer, não saberia como partilhar as informações, as imagens, as visões, elas não chegam com esta clareza com que eu partilho aqui. Eu preciso de meditar, eu preciso de mais silêncio, eu preciso de mais vazio para conseguir transmitir todas as informações como transmito nas palestras, e quem lá está, quem já lá esteve, sabe que eu preciso de algum tempo, eu preciso de mais vazio, eu preciso de mais silêncio, eu preciso de mais conexão para poder formar o puzzle e, portanto, trazer as informações com clareza. E a mensagem, as mensagens que a Terra nos traz através destes seus filhos, destes seus espaços sagrados, são sempre profundamente transformadoras. Vale a pena a experiência.